Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar muito sobre a vitória da seleção brasileira contra a Suíça, vitória crucial, Brasil classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro é o herói do jogo, a gente vai tratar sobre alguns assuntos, especialmente alguns que pedem passagem, os erros e os acertos do Tite, alguns pontos positivos e negativos da Suíça, o que esperar do jogo protocolar contra Camarões e quem será o provável adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa. Vamos falar sobre isso, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom galera, vamos lá, né? O Brasil construiu um grande resultado contra a Suíça, ninguém tem dúvidas em relação a isso. O ponto é que a Suíça é um grande time, tem jogadores de qualidade, como a gente sabe citar, como é o Sommer, o Xhaka. O Shaqiri estava no banco, mas tem o Embolo, tem o próprio Sou, Freuler, Akanji, que é bom zagueiro, Ricardo Rodrigues, jogador experiente. E o Brasil soube lidar com essa situação. Primeiro nós vamos falar da disposição da seleção dentro das mexidas que o Tite propôs. Militão na vaga do Daniel Alves e o Fred na vaga do Neymar. Fred recuando para fazer uma de segundo volante e o Paquetá indo para meia. Do resto, nenhuma alteração. Só o Militão na lateral direita na vaga do Danilo, né? Shaqiri no banco foi um impacto, porque um jogador da qualidade dele, experiente e tal, com certeza poderia ter feito a diferença do lado negativo do Brasil, positivo para a Suíça, né? Mas com certeza a Suíça não deixou de fazer um jogo competitivo e não à toa isso se refletiu no placar. Só 1-0, um jogo magro, um jogo apertado, reflexo da qualidade da seleção europeia, né? A gente vai falar também sobre a disposição no esquema tático das duas seleções. Numa fase defensiva, o Brasil se comportava em alguns momentos num 4-1-4-1, nesse primeiro homem entre as duas linhas de 4 sendo Casemiro e deixando o Richarlison lá na frente como referência. Esse 4-1-4-1 sendo adaptado para um 4-4-2. Situação semelhante acontecia na Suíça, num 4-4-2, por vezes alterando para um 4-4-1-1. Né? E essas duas linhas de 4 da Suíça bem fechadas, bem compactadas, dificultavam as infiltrações e a chegada dos homens de frente. Ponto muito importante no primeiro tempo que dificultou as ações ofensivas da seleção brasileira foi as dobradinhas pelos lados, especialmente com o Vinícius Júnior, que foi muito caçado. Tinha inclusive uma estatística de 5 faltas da Suíça até mais ou menos ali 20 minutos, se eu não me engano, 3 delas em cima do Vinícius Júnior. Isso prova que ele estava sendo caçado, estava sendo buscado e a Suíça realmente estava tendo uma atenção especial com esse jogador, tendo em vista a ausência do Neymar. Mas a gente vai dizer que sim, o Brasil sentiu muito a ausência do seu camisa 10. Porque querendo ou não, quando o Neymar está, ele vai atrair os holofotes, vai atrair a atenção e vão deixar outros jogadores também de qualidade mais livres, como é o caso do Vinícius Júnior, do Rafinha, do próprio Richarlison. Por sinal, o Richarlison não fez um bom jogo, muito fruto do fato de que ele não foi municiado. A bola precisa chegar nele para que o Richarlison possa fazer o que fez, por exemplo, contra a Sérvia, né? Em alguns momentos o Brasil tentava subir a marcação e a Suíça se comportava da mesma forma, o que, querendo ou não, estava gerando um incômodo por parte da saída de bola. Não à toa o Alisson acabou em um momento acabou vacilando, né? Em mais de um momento, um na primeira e outro na segunda etapa, mas o Brasil soube se dar muito bem quando acontecia esses erros individuais. A equipe não se afobou, a equipe não tentou sair de qualquer forma e sim, estava trabalhando de uma forma coesa, de uma forma conjunta de um time que é bem treinado pelo Tite, como nós sabemos, né? O Brasil também fazia uma saída de 3, né? Saída de 3 em conjunto, deixando o Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro ou Militão, e aquele que ficava, digamos, sobrando dessa linha defensiva, ele espetava. Se era o Militão que ficava na linha de 3 com Marquinhos e Thiago Silva, era o Alexandro que avançava um pouco mais. Se era o Alexandro que ficava junto com o Thiago Silva e o Marquinhos na linha de 3, o Militão acabava avançando um pouco mais, né? Até os 20 minutos a gente ainda não teve nenhuma finalização a gol, que provou que o jogo estava muito estudado, assim como foi contra a Sérvia. E detalhe, os primeiros tempos da seleção brasileira não estão sendo bons. Isso porque as seleções que enfrentam o Brasil propõem marcações compactadas, marcações fechadas, visando, obviamente, fechar a individualidade pelos lados, e a falta, digamos, de aproximação entre os homens de meio e de frente também prejudica o próprio jogo do Brasil, né? Então esse ponto precisa ser trabalhado pelo Tite, porque, por exemplo, se a seleção brasileira não consegue fazer nada contra uma adversária que, por exemplo, vai lá e consegue fazer o gol, você, né, tem que conseguir converter essa situação ainda ao menos ao final da primeira etapa, né? Até que aos 26 minutos aconteceu a grande jogada do primeiro tempo. Rafinha traz para dentro,
acha o Vinícius Júnior num lance raro que o Vini aparece sozinho, o Rafinha dá uma grande bola, o Vini tenta finalizar de primeira, até consegue finalizar, mas sem aquela precisão que a gente sabe, e aí contou com uma grande defesa do Sommer, né? Um outro ponto é que o Rafinha trouxe por dentro, tabelou com o Éder Militão em alguns momentos, foram raros, mas aconteceram, e ele acabou também finalizando por uma boa defesa do Sommer. O Sommer, que por sinal é bom goleiro, fez uma grande Eurocopa. E eu lembro que a Suíça eliminou a França na última Eurocopa e nas eliminatórias para essa Copa do Mundo deixou simplesmente a Itália, que por sinal está fora do Mundial, para as eliminatórias. Então a Suíça é sim um time bem treinado, um time que tem um conjunto já de um certo tempo. O Sommer é velho conhecido, o Xhaka da mesma forma, Shaqiri, Embolo, Seferovic, então são velhos nomes conhecidos. Em relação ao segundo tempo, o que foi a grande mudança da seleção brasileira? As entradas de Rodrigo e Bruno Guimarães, principalmente. Esses dois nomes pedem passagem. É claro que o torcedor brasileiro, inclusive eu, defendi o Bruno Guimarães como titular. Pelo que ele vem fazendo no Newcastle, é mais jogador que o Fred. Mas eu também entendo que o Fred foi mais utilizado pelo Tite do que o próprio Bruno. E que o Fred tem, digamos assim, uma conexão com o Tite de mais tempo, né? No sentido de que é um cara de confiança, e confiança é a base no futebol, a gente sabe disso, né? E em relação ao Rodrigo, não é que ele possa só jogar pelos lados, ele também está jogando muito bem por dentro, e é um cara que me surpreende muito porque ele parece que não sente a pressão, e é esse que é o detalhe. O Rodrigo joga no Real Madrid, ele teve assim um sprint na carreira dele, um crescimento exponencial, porque o cara sai do Santos direto para o Real Madrid, faz o que faz no Real Madrid, sendo decisivo em Champions, Campeonato Espanhol, e é um cara que não sente a pressão, seja vestindo essa camisa aqui, a seleção mais vitoriosa da história das Copas, ou a camisa do Real Madrid, o maior clube do mundo. É fato que o Rodrigo, aonde vai, ele não sente a pressão e mostra realmente seu futebol. Pede passagem como substituto do Neymar, e para mim, para o próximo jogo da seleção, eu já escalaria Paquetá e Rodrigo, deixaria o Fred na reserva, tá? E outro detalhe, o Bruno Guimarães, ele foi um cara que deu uma dinâmica diferente porque ele é um cara que trabalha muito no aspecto físico, diferente do Fred, que é um pouco mais franzino, né? Não tem tanto essa questão do embate físico, fora a qualidade do Bruno, que é uma coisa impressionante. Ele é um cara que, querendo ou não, tem mais velocidade do que o Fred, isso é o que eu vejo. E o Fred ele é um cara, digamos, muito limitado ao passe. Ele não é um cara que chega tanto na frente e tal, até vez ou outra chega para finalizar, mas eu vejo mais isso no Bruno Guimarães, e o Bruno também, para mim, é mais completo. Então, para mim, na hierarquia, o Bruno estaria à frente do Fred, mas eu também tenho do lado do Tite em relação à confiança que ele tem nesse atleta que acabou sendo escolhido por ele como titular. Um outro ponto que a gente não pode deixar de citar é o fato de que Everton Ribeiro e Pedro, num jogo, digamos, de características que pedia a eles, Everton, um cara de armação, o Pedro, um cara de mais presença física. Tinha muito mais sentido a entrada do Pedro do que do Gabriel Jesus ao longo da partida. Não entendi essa movimentação do Tite, mas é fato que para o próximo jogo protocolar, mais uma vez eu repito, jogo protocolar contra Camarões, é obrigação colocar o Pedro ou o Everton Ribeiro, ou os dois, porque você precisa testar esses caras. Durante uma Copa, tudo bem, você pode não ter que precisar utilizar todo mundo, mas você precisa ver o que aquele cara pode te oferecer durante o jogo, porque treino a treino, jogo a jogo, a gente sabe disso. Então a gente precisa utilizar esses caras para saber, assim, numa oitava de final, numa quarta, assim, sei lá, ou até mesmo na decisão, ele pensa, o jogo está complicado nesse ponto, e eu tenho esse cara que eu não utilizava ele tanto, mas ele pode me resolver nesse ponto que eu estou precisando. Eu vou lá, chamo ele entra e resolve. Então eu preciso dessa gestão de grupo também muito interessante. Então o Tite precisa também trabalhar esse aspecto dos jogadores que não foram utilizados para um jogo protocolar, devem ser utilizados pelo menos meia horinha ali, 20 minutos, para a gente ter uma noção de como esses caras podem ser úteis para a seleção durante uma Copa. E para um elenco de qualidade como o Brasil e para os adversários que o Brasil vai enfrentar até ser campeão, a tendência é essa, né? A gente torce por isso, não pode escolher adversário. E logo na sequência pode estar vindo provavelmente um Portugal ou Uruguai. Hoje estaria sendo a Gana, mas a gente sabe que o Brasil não pode escolher adversário daqui para a reta final até ser campeão. O gol do Brasil ele foi muito interessante porque o Vinícius Júnior ele traz para dentro, toca para o Rodrigo e ele toca para o Casemiro, e aquela batida assim com a parte externa do pé, né? Ela vai saindo do goleiro, até desvia na canja e o Sommer fica sem nenhuma reação. O Casemiro ele é um símbolo da segurança, da confiança da seleção brasileira. Eu digo que ele é o ponto de equilíbrio. A gente perdeu a Copa de 18 também pela falta do Casemiro, que é um cara que mostra muito como a seleção ela é qualificada, porque ele é um cara dessa transição de meio para frente, de defesa para o meio e para frente, que dá o equilíbrio, sabe chegar muito bem à frente. Ele, não importa se ele esteja marcando o Messi, o De Bruyne, ou o que seja, ele tem muita qualidade nisso.
e principalmente competência também para chegar e finalizar. Há pouco ele fazia um gol na Sérvia, né? Acabou batendo no travessão. Dessa vez veio, e detalhe, um ex-atleta do Real Madrid e 2 atletas do Real Madrid. Vini Júnior, Rodrigo participando do gol para o belo chute do Casemiro. Aos 86, até o Rodrigo recebeu do Vinícius Júnior e teve a opção ali para finalizar, exigindo uma grande defesa do Sommer. A seleção brasileira não é que fez um jogo brilhante, fez um bom jogo, nota 7,5. Tem alguns pontos a ajustar? Claro, alguns problemas de saída e tal, que é normal ao longo da competição. Mas o mais importante passou mais um jogo sem sofrer gols. A segurança defensiva do Brasil é impressionante. O Alisson não fez defesa, cara, na Copa. Não fez defesa. Fruto do trabalho muito bem feito de Marquinhos e Thiago Silva. Alexandre também teve boa atuação. Mas alguns pontos precisam ser ajustados. Se o Rafinha não tiver com a confiança, a gente está percebendo isso, coloca o Rodrigo, coloca o Antony. E quem sabe ali, se ele colocar o Rodrigo na ponta, coloca o Paquetá no meio, coloca o Bruno. Esses caras que estão bem numa melhor fase, com mais, digamos, confiança, que é a base do futebol, precisa ser colocado. E a gente precisa ver isso, principalmente em relação à ausência do Neymar e os nomes que devem ser substituídos à altura. Não é fácil substituir o Neymar. Ele sempre vai ser um desfalque sentido no clube, na seleção, de que ele esteja, porque a gente sabe da qualidade. Mas o Brasil tem um repertório, um conjunto que permite você achar opções, não à altura, mas próximos do Neymar, para que não se sinta tanto a ausência de um cara que a gente sabe da importância, do quanto que ele é craque, do que ele pode decidir em um toque, né? O Brasil tem um compromisso contra Camarões, protocolar como eu já citei, e logo na sequência tem um mata-mata. Portugal ou Uruguai, essa é a tendência do que eu penso, vai ser o adversário do Brasil nas oitavas. E a preparação é de agora. Já nesse jogo, digamos, pré-mata-mata, na realidade é um pré-mata-mata, mas que ao mesmo tempo já não vale nada no quesito grupos que o Brasil já se classificou. Só para confirmar a primeira colocação, a gente precisa ver o que o Tite vai fazer, se ele vai implementar algumas ideias, vai mudar alguma coisa, testar jogadores, e a gente fica no aguardo de mais informações, vamos trazendo para vocês, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, o like é muito importante, um inscrito no canal, um inscrito, pra gente faz total diferença, tá? Comenta aí o que tu achou do jogo, né? Brasil e Sérvia. Algum ponto que tu concorda, discorda do vídeo, comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!